Vamos lá, gente. Brincadeira, né? 3 jogos sem vencer num campeonato de nível baixíssimo, que é esse campeonato carioca. Campeonato mequetrefe desse, o Fluminense ficar 3 jogos sem vencer. É muito complicada a classificação do Fluminense pro G4, para semifinal. O Maricá tem 11 pontos na quarta colocação. O Maricá tem, não, o Maricá tem 11 pontos e ainda nem jogou, hein? Ainda vai jogar. Aí ele arrebenta logo com tudo. O Flamengo também não jogou, o Botafogo também não jogou. Eles fizeram a super final em Belém. E o Fluminense está na nona colocação com 7 pontos. E tem um jogo a mais do que Botafogo, Flamengo e Maricá. Maricá no G4 com 11 pontos, o Fluminense com 7. Praticamente, o Fluminense precisa vencer todos os jogos daqui em diante. Se o Fluminense quiser ir para a semifinal e comprometendo a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem, ficando fora da semifinal do Campeonato Carioca, desse campeonato mequetrefe. Um Fluminense que gastou 100 milhões em 2 volantes, contratou uma cacetada de jogador da Liga Peruana, tá batendo cabeça no Campeonato Carioca. Vai, xingamentos de todas as palavras possíveis e imagináveis para o Mano Menezes na beirada do campo. Graças a Deus, eu não defendi a contratação dele. Eu sempre falei que treinador estrangeiro era a melhor alternativa, mas o Mário não pensa assim, acha que é uma moda. E o Angione acha que contratar um treinador estrangeiro é desrespeito com os profissionais brasileiros. Eu sempre falei aqui que técnico brasileiro, hoje em dia, é trocar 6 por meia dúzia. E conhecendo o dirigente que a gente tem, né, porque ele já está há muito tempo no comando do clube, é Barroca, é Odair. Eu fico até preocupado quando a torcida do Fluminense começa a xingar o Mano Menezes na beirada do campo, porque ele pode chegar muito bem, mandar o Mano embora e trazer um pior. Para mim, o Odair é pior. Ou o mesmo nível. Tá bom, vamos lá. Porque o trabalho do Mano Menezes é horroroso. Ou trazer o Barroca, que é padrinho, não sei o que, do Angione. Angione adora o Barroca. E por aí vai, cara. Eles não vão xingar, vão forçar a saída do Mano Menezes. Ele vai sair merecidamente, porque o trabalho dele é muito ruim. A cagada que ele fez no segundo tempo, contra o Boa Vista, botar 5 atacantes e apenas o Hércules para marcar e dar espaço para o Boa Vista. Boa Vista praticamente não jogou no primeiro tempo. Praticamente o Boa Vista não jogou. Depois que ele tirou o Bernal, ele deu um campo para o Boa Vista explorar. O Boa Vista fez contra-ataque, fez o gol e terminou a partida criando chances, né? Dando susto no Fluminense. Por quê? Não tinha ninguém para marcar. Os espaços, esse negócio todo. É ruim o trabalho do Mano. É ruim o trabalho da preparação física do Fluminense. O Fluminense é uma bagunça tecnicamente. O Fluminense conseguiu chegar aos 30 minutos de jogo fazendo 26 finalizações e não conseguir fazer um gol sequer. O Fluminense é ineficiente ofensivamente. E eu repito, esse campeonato é tão ruim que ele só serve para demitir técnico. Mas eu, sinceramente, eu não sei se é uma boa demitir o técnico agora. Eu quero que o técnico saia pelo trabalho ruim, pelo ambiente péssimo. Cara, o René fez o segundo jogo dele com a camisa do Fluminense. Ele foi vaiado todas as vezes que tocava na bola, porque o gol foi nas costas dele. A torcida do Fluminense está sem paciência. A diretoria não podia errar. A diretoria não podia errar em 2025. Nessa primeira janela não pode, não deveria. Porque a torcida sofreu muito em 2024. A gente está sem paciência. Ah, mas é campeonato carioca, tem que ter paciência. É começo de um trabalho, os caras estão chegando agora, deixa o homem trabalhar. O cara tá desde do Campeonato Brasileiro, quando o Fluminense só tinha 6 pontos. Ele tá um tempão no Fluminense, não conseguiu dar uma cara para esse Fluminense. O Fluminense defende mal, o Fluminense não tem armação no meio de campo, está na dependência do exame do Ganso daqui a 15 dias. E o Fluminense ataca mal. É inadmissível um time grande como o Fluminense encarar o Boa Vista, finalizar 26 vezes e não acertar o gol, mano. Não fazer um gol. Mostra que o ataque é incompetente. Você enche o ataque
Porra, teve uma hora que ele botou Canóbio, botou Lelê, botou Serna, batendo cabeça com o Lelê de centroavante. Riquelme. O Arias também. Quando ele colocou o Riquelme, quando ele colocou o Riquelme, eu acho que até ele fez até uma alteração aqui errada. Não, ele tirou o Isaac. Foi no intervalo. Ele tirou o Isaac no intervalo e colocou o Riquelme. Coisa que ele deveria ter feito antes do time entrar em campo. Ele deveria ter começado com o Riquelme na armação do jogo. O Riquelme, ele tem condições de fazer isso. Ele provou. Ele entrou aberto na ponta direita e ele mandou o Mano, botou o Riquelme na ponta direita e mandou o Arias para armar o jogo. E o Arias fez um primeiro tempo primoroso, na minha opinião. Um grande primeiro tempo, ele chutou, ele criou jogada. O principal jogador do Fluminense no primeiro tempo foi o Arias. No intervalo, com a entrada do Riquelme, ele bagunça as coisas. Não que o Riquelme entrou mal, longe disso, porque o Riquelme sabe jogar aberto na ponta direita e muito bem. E fez 2 ou 3 grandes jogadas ali na ponta direita. O problema foi trazer o Arias ali para o meio de campo. Ah, mas você pede o Arias no meio de campo. Peço o Arias no meio de campo. Acho que ele tem capacidade de fazer isso, mas lembrando da seleção colombiana. Porque na seleção colombiana ele joga praticamente como um segundo volante, um volante mais avançado, um camisa 8. Porque quem tem a responsabilidade de armar o jogo é o James Rodrigues. No Fluminense, o Arias funcionaria bem no meio de campo? Funcionaria, mas ao lado do Ganso. O Arias praticamente como 8. Mas estava funcionando o Arias aberto na ponta direita. Não tinha motivo de mexer nessa composição. Já que ele tirou o Isaac no intervalo, colocaria o Riquelme na função do Isaac. No primeiro momento que o Riquelme veio para o meio de campo, ele meteu uma bola, um lançamento espetacular para o Fuentes, que entrou na ponta esquerda. Fuentes só dominou no peito, né? Ele avançou bonito ali, evitando o impedimento. Rolou para a entrada da área, o Samuel fez o gol. É ali que o Riquelme tem que jogar. Deixava nesse jogo, já que o Arias estava bem, deixava o Arias aberto pelo lado direito. E é simples, sai Isaac e entra Riquelme na mesma função, para armar o jogo. E o Fluminense fez um primeiro tempo muito, não vou dizer muito bom, mas fez um primeiro tempo bom. Criando, era que 15 minutos de jogo, o Fluminense tinha feito 5, 6 finalizações. Os atacantes, tanto o Keno pelo lado esquerdo como o Arias pelo lado direito, estavam bem. O Bernal e o Hércules também, muito bons. O Hércules chutando de fora da área, o Bernal também chutando de fora da área, o Bernal fazendo bons lançamentos longos. Até os laterais estavam mais ativos, porque o Boa Vista estava recuado, e o Fluminense pressionando, o Fluminense estava mais ligado no jogo. Diferente das outras partidas, eu senti o Fluminense mais ativo nas ações, acelerando as coisas, os volantes jogando adiantados, os avançados. A zaga não teve trabalho, tanto o Freitas como o Ignacio não tiveram problema. Foram até o ataque tentar algum gol de cabeça, em escanteios, bolas paradas, e os laterais avançados. Mas eu acho que aí o problema do Mano Menezes, que tanto no trabalho defensivo, que você espera um bom trabalho dele, pelo histórico dele, não está indo bem. No trabalho do meio de campo, a ausência do Ganso. E no ataque, o Fluminense é ineficiente. E no segundo tempo, ele deu um pouquinho uma bagunçada no time. Aliás, o único ponto negativo que eu vi no primeiro tempo foi justamente o Isaac, que errou muito, tomou um esporro do Cano, tomou um esporro do Mano. Acho que ele sentiu ser chamado a atenção. E errou muito passe bobo. E era natural, e achei até correto do Mano Menezes tirar o Isaac logo no intervalo, para botar um outro jogador. Achava legal. E ele fez isso. Fez uma alteração interessante. Só achei que ele errou no posicionamento. Era para deixar o Arias quieto lá na ponta direita e fazer um salseiro dele. Logo no primeiro lance, o Riquelme fez uma boa jogada. Aí o Fluminense estava bem, começou bem também o segundo tempo, né? Chance com o Keno, jogadas individuais, 2 grandes jogadas individuais do Keno na ponta esquerda, que ele passou pelo lateral e deu boas assistências. O Keno perdeu um gol debaixo da trave no primeiro tempo. Se o Keno faz aquele gol no primeiro tempo, que ele é a trave, talvez o jogo fosse outro. Aí no segundo tempo o Fluminense começou bem, aos 13 minutos,
numa jogada, assim, foi nas costas do René, tanto que depois desse lance o René, todas as vezes que tocava na bola, era vaiado e xingado. A torcida tá sem paciência, como eu falei. Há pouco tempo a gente soube da transferência do menino esquerdinha. A gente tem o Fuentes e o René agora para contar. Então a torcida tá com pouca paciência. Não tá com paciência para aturar o René com 32 anos fazendo merda na lateral esquerda. E o gol do Boa Vista foi justamente nas costas dele. Aí toda vez que ele tocava na bola, ele era vaiado. E falar em vaiado, eu tenho que atualizar vocês aqui. E outra coisa, viu? O Lelê entrou aos 20 minutos. Depois do gol, depois dessa vaiação toda, desses xingamentos, o Mano começou a mexer no time, né? Além da alteração da entrada do Riquelme, ele tirou o Keno. Para mim, o Keno estava bem na ponta esquerda, tinha feito 2 jogadas individuais muito boas. Acho que deveria ter mantido o Keno por mais um tempo. Ele colocou o Canóbio, que só sabe correr e balançar o cabelo louro dele. Mas ele é raçudo, tem vontade, tem raça, mas não. Teve um lance lá que ele pegou a bola na grande área para chutar, parecia um adolescente chutando. Poderia ter mantido o Keno mais tempo. E tirou o Bernal, que quebrou o meio de campo, porque só deixou o Hércules sozinho na marcação, e colocou o Lelê. Aí vem à minha memória a transferência do Cauã Elias, que está indo pro Shakhtar Donetsk. Agora todo o jogo, aí a torcida do Fluminense começa a xingar. Daí xinga presidente, xinga treinador, porque a torcida vê, porra, quando saiu o Cano formal, quem entra é o Lelê. Pô, é dose pra mamute. Depois de você sofrer tanto em 2024, você, porra, ter o Lelê como opção no banco e saber, e no mesmo dia você fica sabendo que o Cauã Elias está indo pro Shakhtar Donetsk. Vou atualizar vocês os valores. Não sei se vai deixar você mais de puto com o time ou com o Mário Bittencourt, ou talvez não. Ou você acha que foi uma baita transferência. Porque o Mário disse que o mercado está inflacionado, mas eu acho que só está inflacionado para os outros, mas para a gente continua abaixo. Mas é a segunda maior venda do Fluminense, depois da do André. Então o Fluminense encaminhou a venda do Cauã Elias para o Shakhtar Donetsk por 17 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus por 90% do atacante. O Fluminense fica com 10% dos direitos econômicos do Cauã Elias. O Shakhtar vai pagar cerca de 115 milhões de reais ao Fluminense. Muita gente diz que é um bom valor, que o Cauã Elias é um bagre. Eu conheço a torcida do Fluminense, eu sou participante dela. O jogador faz principalmente o moleque da base. O Fluminense não tem muita paciência com o garoto da base. Tem até mais paciência com um gringo que vem de fora do que um garoto formado na base. Eu acho que deveria ser o contrário, ter mais paciência com o garoto da base. Faz 2 ou 3 jogos muito mal, vira bagre. É mais vindo de Xerém. Então a exigência é maior com as nossas crias. Eu acho que deveria ficar mais tempo, ficar até o Super Mundial, valorizar mais ainda e procurar um valor até maior. Porque o André é um volante. O Cauã Elias é um centroavante, é o camisa 9 do time. Na minha cabeça, o centroavante vale mais do que um volante. Acho que o Fluminense poderia, com o Super Mundial, valorizar o jogador e vender mais caro do que vender o André. É a minha opinião, deixa a opinião de vocês aí. São 115 milhões de reais. Aí, ele fez a alteração, tirou o Keno, colocou o Canóbio. Pra mim, não foi bom. Aos 20 minutos, ele tira o Bernal, um jogador de marcação, e coloca o Lelê, pra ficar batendo cabeça lá no ataque. Com o Cano. Primeiro ele começou a bater cabeça com o Cano ali, porque os dois ocupando o mesmo setor. Encheu a frente de atacante. É o que eu digo. Técnico brasileiro adora fazer isso. Encher o time de atacantes e esvaziar o meio de campo. Aí o treinador do Boa Vista, que não é bobo, no último jogo o Mano Menezes foi colocado no bolso pro estagiário lá do Botafogo. O Botafogo nem técnico tem e hoje foi atropelado pelo Flamengo lá na final deles lá. Aí quebra, né? Aí o que o Boa Vista fez? Começou a ocupar aquele meio de campo, aqueles espaços ali, só tinha o Hércules, marca na lateral, cobre na lateral esquerda, cobre na lateral direita, sobe no ataque, coitado do Hércules. 4 atacantes, Canóbio, Lelê, Serna e Riquelme. Ainda tem o Aras que não tem características de meio armador, somente o Hércules na marcação.
Aos 34 minutos, 23 finalizações e nenhum gol do Fluminense. Aos 39, o Riquelme desobedece, vem para o meio de campo, pega uma bola, inverte lá do outro lado, bota a bola no peito do Fuentes, que dá o passe, gol de empate do Fluminense 1-1. Aos 46, o Fábio salva um gol incrível, defesaça do Fábio. O Flu toma alguns sustos no final da partida, mesmo com o gol do empate, mas o time estava tão desorganizado, o meio de campo do Fluminense estava despovoado de uma tal maneira. Não se enche o time de atacante, é só número, não tem efeito técnico e tático suficiente para isso. É coisa que se usava na década de 90, no início do ano 2000, encher o time de atacante. Isso é tática de treinador peladeiro. Tipo, porra, absurdo. Mas graças a Deus eu nunca defendi contratação de treinador nacional. Eu sempre pedi um treinador estrangeiro no Fluminense. Mas me preocupa o xingamento na beirada do campo, o mano ouvindo aquilo tudo, e eu fico pensando que pode vir coisa pior daí. Pensando na cabeça dos dirigentes atuais do Fluminense. Ou daí, Roger Machado da vida, por aí vai. Assustador, preocupante. A chance do Fluminense ficar fora do G4 é enorme. Eu não vejo como esse time melhorar a tempo de vencer um Vasco, vencer o Flamengo nas 2 próximas rodadas. E a pressão só aumenta. A bola pega fogo no pé, a molecada sente, os contratados sentem, os contratados entram em campo e não mudam o jogo. Dizem que vão fazer uma grande contratação. Espero que essa grande contratação seja um jogador para mudar o jogo, para fazer o Fluminense fazer o gol, fazer o Fluminense arrebentar. Porque, meu amigo, o Hércules, show de bola, bom jogador. O restante é no mesmo nível dos demais. O principal, para você ver, olha como é a base. O principal jogador do time é o Arias do ano passado e o Riquelme da base. Não são as contratações do Fluminense. Que janela ruim. Deixa o like, a sua opinião. Tamo juntos. Flui!